Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, antes de fazer a nossa oração, meu nome é Nicole, sou missionária da Alegria no Espírito Santo. É um prazer poder dar essa formação para vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 3 do tratado, que é a escolha da verdadeira devoção a Nossa Senhora. Então, mais uma vez, como de costume, a gente vai entregar essa formação nas mãos da Virgem Maria, para que ela nos ajude a servir como ela serviria, que os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração seja também os dela, e que ela nos conduza sempre para mais perto de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, pessoal, sem muitas delongas, nesse terceiro capítulo, ele é como se fosse uma união até, com o capítulo 4. Na verdade, o capítulo 4, ele é um complemento do 3. Porque no capítulo 3 a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de devotos, e no capítulo 4 a gente vai ver um pouco da essência do verdadeiro devoto. Então a gente vai também falar sobre, além de eu ser um devoto digno, entre aspas, por falta de palavra eu vou usar essa, mas como que as nossas boas obras entregues nas mãos da Virgem Maria, elas têm valor. Então São Luís, no capítulo 4, ele também vai detalhar um pouco disso. Mas, focando aqui no capítulo 3, a gente vai falar um pouquinho da escolha da verdadeira devoção a Nossa Senhora. Então, se eu escolho ser devoto, eu preciso fazer isso da melhor forma possível. E a gente vai discutir hoje um pouquinho como ser esse devoto. Fiel à Virgem Maria, semelhante à Virgem Maria. E aí, ser devoto, gente, até esclarecendo um pouco, não me recordo agora se a gente chegou a falar isso nos capítulos anteriores, mas ser devoto não é simplesmente a gente ter um altar como esse daqui, acender uma vela para a Virgem Maria, da gente ter imagens espalhadas pela nossa casa, artigos religiosos espalhados pela casa e falar que a gente é devoto da Virgem Maria. Isso é um complemento, sem dúvida nenhuma, com certeza é um complemento. Mas o ser devoto, ele diz muito mais sobre quem a gente é do que necessariamente as coisas externas, os bens materiais que a gente tem. E ser devoto da Virgem Maria é você realmente se dispor de você para que ela seja em você. É complicado às vezes de entender isso, mas é da mesma forma que a gente pede para ter um coração semelhante ao de Jesus, a mesma coisa acontece com a Virgem Maria. Então, quanto mais eu me esforço para que ela possa ouvir o meu clamor, a minha oração, para que ela escute o meu pedido para ser mais parecido com ela, para imitar as virtudes dela, para ter um amor semelhante ao que ela teve, não só por Jesus, mas por aqueles que eram amados por Jesus também. Então, ser devota é de fato colocar, observar a Virgem Maria, suas virtudes, o seu comportamento, guardar tudo no coração e imitar. E isso vale para qualquer devoção, seja ela mariana, seja uma devoção a um santo específico, como está aqui no vídeo, Santa Madre Teresa de Calcutá e Santa Teresinha do Menino Jesus. O que elas têm a me ensinar? O que tem na vida de Santa Teresinha que eu posso me espelhar e aplicar na minha vida? Isso é ser devoto, isso é ter devoção. É trazer para a sua vida o que pode ser aplicado a exemplo de outra pessoa. E no caso, que a gente vai partilhar isso sobre a Virgem Maria. Então, o que a gente mais vê mesmo é São Luís, até fala muito disso no tratado, é pessoas falando, porque falar é muito fácil, não gasta dinheiro, não tem boleto para pagar, falar todo mundo fala, até papagaio fala, como se diz.
Muitas pessoas falam que são devotos da Virgem Maria e quando você vai olhar para a vida dessa pessoa, de fato não tem nada de devoção. E é sobre isso que São Luís vai falar, porque às vezes é até fácil para nós também identificar alguém que tem uma falsa devoção, mas às vezes falta a gente olhar para nossa vida e pensar, será que eu estou sendo um verdadeiro devoto? Ou será que eu estou sendo um devoto crítico, um devoto interesseiro, um devoto presunçoso? Então, esse é o convite desse terceiro capítulo, para que eu olhe para a minha vida e identifique que tipo de devoto eu tenho sido, qual tipo de devoto eu quero ser. E aí São Luís ele vai falar para a gente o primeiro tipo de devoto, que são os devotos críticos. São Luís ele vai dizer que eles são os sábios orgulhosos, os autossuficientes, eu me basto, eu consigo, eu sei tudo, eu faço tudo, é tudo eu. Esses são os devotos críticos. E, além disso, eles também julgam tudo o que os outros fazem por Maria. Eles reprimem a humildade, o simples, se as pessoas não fazem igual a eles, não serve. Então, basicamente, é aquela pessoa que se acha a dona de si, a dona do pedaço, a dona da razão, a dona da devoção. A pessoa que se diz devota da Virgem Maria não acende uma vela, não tem uma imagem da Virgem Maria dentro de casa, ela não é devota. Então, só se a pessoa tiver mesmo algum altar igual ao meu, fazer as mesmas práticas que essa pessoa é de fato um devoto. Não é assim que funciona. Cada pessoa tem a sua devoção particular, a sua maneira particular de expressar essa devoção. Tem pessoas que têm costume de acender a vela, tem outras que não têm. Então, assim, não é porque o outro não faz igual eu que aquilo não serve, sabe? Então, esses são os devotos críticos. E aí São Luís vai dizer também que vai existir os devotos escrupulosos. Ou seja, o escrúpulo é uma dúvida ou inquietação se algo é bom ou mal, correto ou incorreto. Ele tem receio de desonrar. Eita, a dicção não tá boa. Tem receio de desonrar Jesus ao se dirigir a Maria. Para que tantos textos? Para que tantas imagens? É aquela pessoa que vai ficar naquela coisa, nossa, será que isso é demais? Será que eu não estou colocando Nossa Senhora no lugar de Jesus? Aquela pessoa está fazendo isso para Nossa Senhora, nosso Deus, não pode. Jesus deve estar assim, de olho arregalado. E o escrúpulo, gente, é aquela pessoa que, como se diz, o certo é muito certo e tem que ser sempre daquele jeito. E a gente vai só achando que o nosso jeito é o certo, que se a pessoa faz de um jeito diferente, aquilo ali vai estar sendo errado, porque a pessoa está colocando Nossa Senhora num patamar muito alto, no lugar de Deus e não sei o que, não sei o que. Por que esse tipo de devoto não é o nosso objetivo? Porque o nosso objetivo não é ficar sempre apontando o dedo para a devoção das pessoas e muito menos apontar o dedo também para nós, porque às vezes a gente se cobra muito. Então, é aquela pessoa que acha que indo à Virgem Maria, ela vai estar se distanciando de Jesus, porque Nossa Senhora tá abaixo de Jesus, e realmente tá, porque Nossa Senhora é isso perde Jesus e não tá certo, enfim. De fato, a gente vai ver, principalmente nos capítulos seguintes, e até mesmo nesse terceiro São Luís fala disso, que Nossa Senhora, ela não deve ser colocada num lugar que é de Deus. A gente já sabe pela história, né, da criação, a história do projeto de salvação, que aqueles que quiseram estar no lugar de Deus não prosperaram, né? A gente sabe até pela história, né, da batalha entre os anjos, que não existe ninguém acima de Deus. Ninguém tem que tomar o lugar de Deus.
e não vai ser a Virgem Maria, alecrim dourado, que vai tomar o lugar de Deus. Se Deus não quis isso, quem dirá nós? Quem somos nós para querer colocar Nossa Senhora no lugar de Deus, no lugar de Jesus Cristo? Então, esse é o devoto escrupuloso. Só tomar um pouquinho de água. E aí São Luís ele vai seguir para os devotos exteriores. Esse daqui é muito comum da gente ver, da gente ser, da gente notar, observar, é muito comum. Os devotos exteriores, ele precisa dosar muito a sua devoção, porque às vezes é tão externa a devoção que não tem o interno. É tão querer mostrar, é tão querer aparecer, que a pessoa não consegue cultivar o interior. E aí, o devoto exterior, ele preocupa mais com o exterior do que o interior, reza com pressa, sem devoção, quer sempre mostrar que está fazendo alguma coisa, não muda de vida, ou seja, não tem um equilíbrio entre o exterior e o interior. Não é porque um devoto exterior que se preocupa somente com o externo, né, com as coisas materiais, com mostrar, ser visto, que ele não tem que se preocupar com o interior, muito pelo contrário. Uma coisa vai refletindo a outra. Não lembro o padre que eu ouvi falar sobre isso, ou se foi numa pregação, mas que quando a gente tem ordem na nossa vida comum mesmo, na vida ordinária, se o seu guarda-roupa tá arrumado, a sua cama tá arrumada, a sua vida interior, ela tende a ter ordem também. Porque uma coisa é conectada na outra, não tem como eu ser só interior ou ser só exterior. As duas coisas vão andar juntas, uma vai ser consequência da outra. Então, eles não mudam de vida e não imitam as virtudes de Maria. Esse daqui eu acho que é o principal ponto dos devotos exteriores. Isso é o mais sério, porque toda a devoção à Virgem Maria, isso vai ser muito frisado dentro do tratado, tem o objetivo de imitar Maria. Então, se a minha devoção não visa olhar para quem a Virgem Maria foi, estudar as suas virtudes, estudar o comportamento de Maria na Sagrada Escritura, a minha devoção ela não vai ter fruto. Então, o devoto exterior, ele é fácil de identificar, mas assim como os outros que foram falados e que ainda vou apresentar, todos eles, a gente tem que ter vigilância, porque se a gente for qualquer um desses tipos de devotos aqui, a gente não vai ver graça, a gente não vai colher frutos dessa devoção. E aí o próximo que São Luís vai falar são os presunçosos, que é aquele que julga apenas pela aparência. Eles se dizem devotos, mas não mudam de vida e nem abandonam as coisas do mundo. Eu faço isso e aquilo. É aquela pessoa que gosta muito de falar que é devoto, mas que na verdade não tem nada de devoto. Você vai, assim como foi falado aqui do outro, você olha para a vida da pessoa e você vê que é só o externo. Ele bate muito com o devoto exterior, né? Apesar de um ter uma característica de não necessariamente ficar apontando o dedo para os outros, mas a própria devoção dele é muito exterior, de andar com cadeias em várias partes do corpo que não é necessário, mostrar demais as coisas que ele faz, enfim, é o devoto da divulgação, digamos assim. E o devoto presunçoso, basicamente, é o aparecido, né? Eu chego ali para conversar com uma pessoa e a pessoa se interessa, né? Por que você usa essa cadeia? E aí, ao invés dele falar da devoção, ele vai falar de si mesmo. Então, eu faço isso, eu faço aquilo da Virgem Maria, nossa, isso. É aquela pessoa que faz uma autopromoção de si mesmo, ao invés de falar da Virgem Maria, ao invés de falar de Jesus. E aí, esse devoto presunçoso é aquele que
além de se expor demais, de falar das várias coisas que ele faz, ele também é aquele que comete um dos pecados gravíssimos, né? Que é falado inclusive na própria Sagrada Escritura, que é o pecado contra o Espírito Santo, né? Que vai falar assim, olha, eu posso pecar, mas Deus vai me perdoar, no final da minha vida Deus me perdoa. Sabe aquela pessoa que faz mundos e fundos errados e fala, no final Deus vai perdoar porque Deus é amor, Deus é misericórdia? Esse é o devoto presunçoso. E aí, seguindo, a gente vai falar também que esses devotos presunçosos, aliás, a gente vai ter também, grava aí que é pra cortar. 12 minutos e agora o quê? Calma, tá acabando. E aí, seguindo, a gente vai falar sobre os devotos inconstantes, que ao mesmo tempo que amam a Virgem Maria, deixam ela de lado. Ele abraça todas as devoções, mas não pratica nenhuma com fidelidade. Esse daqui é muito sério, e talvez seja um dos que a gente mais luta para não ser. São Luís, ele diz que a gente precisa se policiar muito para não ser nenhum desses tipos de devotos. Mas trazendo para a nossa humanidade, eu acredito que esse é um dos que a gente mais luta para não ser, que é inconstante. E isso não somente na devoção à Virgem Maria, mas na nossa vida espiritual em si. E ser, né, pensando assim na nossa vida mesmo, é difícil, mas é uma luta que a gente deve ter diariamente. Como cristão, como alguém que ama a Virgem Maria, como alguém que ama Jesus Cristo. Então, discernir, e eu vou falar isso um pouco mais pra frente, discernir o que eu posso e aquilo que eu não posso dar para a Virgem Maria no momento atual da minha vida. E aí, seguindo, a gente tem os devotos hipócritas, que são aqueles que se escondem, mas que apontam. Ah, fulano é consagrado e faz isso. Ah, fulano usa véu na igreja, mas depois da missa está fazendo isso, isso e isso. É aquele que não olha para a realidade de pecador, que ele é, que eu sou, que você é, mas que facilmente aponta os erros das pessoas. Ah, fulano é consagrado, mas está fazendo isso de errado. A gente não sabe qual a luta que aquela pessoa está tendo para não fazer. Da mesma forma que na nossa vida a gente sabe daquilo que é dificuldade. Então esses são os hipócritas. E aí tem os devotos interesseiros. Esse também é muito difícil. Muito difícil da gente não ser, né? Esse também, além do inconstante, esse também é muito difícil, porque com a leitura do tratado a gente vai vendo que os consagrados, eles são muito amados pela Virgem Maria. E aí os interesseiros, eles recorrem a Maria apenas para obter alguma coisa e seguem a Virgem Maria apenas para receber benefícios. Porque a Virgem Maria, né, é uma pessoa totalmente, não vou nem dizer próxima, ela é tão de Deus, que ela está tão em Deus, que é até difícil colocar como palavras. Mas as pessoas às vezes se consagram pensando justamente nessa questão dos benefícios. Porque Nossa Senhora é próxima, é tão intrínseca em Deus, e ela é a detentora de todas as graças, né? Deus juntou todas as águas e chamou de mar, juntou todas as graças e chamou de Virgem Maria. E a nossa devoção, ela deve ser interior, terna, santa, constante e desinteressada. E aí eu vou pegar no tratado o parágrafo 116 e o parágrafo 115 para a gente ir finalizando esse capítulo. Lá no parágrafo 115, para quem tem esse tratado aqui, ele está na página 66. E aí, São Luís vai falar sobre algumas práticas interiores e exteriores que devem ser feitas durante a consagração.
E aqui eu já vou abrir um parênteses muito, muito grande, porque eu vejo isso aqui com muita frequência na internet. E pode ser que em algum momento vocês vejam também. Essa semana mesmo eu vi um post falando as 5 coisas que todo consagrado deve fazer. E aí tinha várias práticas lá, que o post, né, a pessoa que fez a publicação, ela deu a entender que quem é consagrado e não faz aquelas práticas dele todos os dias, é um péssimo consagrado. E aí, né, vão me desculpar, mas, né, eu vou dizer as verdades de São Luís, porque São Luís, ele nunca mencionou no tratado que nós somos obrigados a fazer as práticas exteriores, principalmente as exteriores, porque cada um vive uma realidade diferente. Eu tenho a minha rotina, você tem a sua rotina, um padre tem a rotina dele, uma freira tem a rotina dele, e às vezes a gente literalmente não vai ter tempo hábil no nosso dia para conseguir encaixar todas essas devoções que tem aqui, todas essas práticas. Não é à toa que São Luís vai dizer exatamente aqui, ó. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem também consiste em inúmeras práticas exteriores, sendo as principais. Então ele cita algumas principais para que você tenha o discernimento daquilo que você consegue dar para a Virgem Maria, fazer bem feito, fazer com amor, não fazer de qualquer jeito só para cumprir uma obrigação, que na verdade nem é uma obrigação, mas para que você tenha a sabedoria de ver quais práticas ele cita aqui, ou até mesmo de pesquisar, fazer uma pesquisa mais detalhada, porque a igreja tem muitas devoções, muitas práticas devocionais à Virgem Maria. Então você veja alguma que você se identifique, que você goste ou que você já tenha costume e faça durante o seu dia, mas não entendendo que se você não está fazendo todas essas que estão aqui no tratado, que você é menos consagrado do que o outro que está fazendo. Amém? Então, as práticas interiores que São Luís vai dizer é honrar a Virgem Maria como digna Mãe de Deus, mediante o culto da hiperdulia, que é basicamente, né, entre os santos, São José e Jesus Cristo. A Virgem Maria, ela está ali acima dos santos, acima de São José e abaixo de Jesus. Por que né, tem esse nome? Por que São Luís vai trazer isso? Porque às vezes a gente dá mais lugar aos santos do que uma devoção à Virgem Maria. E aí vai estar errado. Por quê? A Virgem Maria é a pessoa mais parecida com Jesus. Porque ela é imaculada e ela é mãe de Deus. E os santos não. Os santos foram pessoas como nós, pecadores como nós, que viveram um amor de uma forma extraordinária. Amaram Jesus e ao outro de uma forma extraordinária. Então, por isso que o nosso olhar para a Virgem Maria, ele deve ser diferente dos santos. Então, honrar ela como mãe e ter o culto da hiperdulia, meditar as virtudes, os privilégios e ações, como eu falei, contemplar suas maravilhas, manifestar atitudes de amor, invocar a Virgem Maria com cordialidade, oferecer-se a ela, realizar cada ato com o objetivo de lhe ser agradável, iniciar, prosseguir e concluir toda e qualquer ação por ela, nela, com ela e para ela, no intuito de fazer com Cristo, em Cristo, com Cristo e para Cristo. Então, essa é a parte que mais fala sobre os devotos, que mais combate, né, os devotos exteriores. Porque no lugar de ser somente exterior, São Luís fala que nós precisamos também ter as práticas interiores. Ou seja, é aquilo que vai dando lugar na nossa alma para a Virgem Maria entrar. Primeiro, participar das suas confrarias e entrar em suas congregações. Ingressar em alguma das ordens instituídas em sua honra. Difundir seus louvores. Fazer jejum, oferecer esmolas e mortificações espirituais ou corporais em sua honra.
ser portador das suas insígnias de devoção, como o Santo Rosário, o terço, o escapulário ou a correntinha. Rezar atenta, devota e modestamente o Santo Rosário ou o Santo Terço. Também é possível rezar uma coroa de 6 ou 7 dezenas em honra dos anos que acreditamos ter a Virgem Maria vivido na terra, ou a pequena coroa da Virgem Maria, constituída de 3 Pai Nossos e 12 Ave Marias, ou o ofício, ou o pequeno saltério da Virgem Maria. Além disso, cantar e levar outros a entoar cantos espirituais em sua honra, ajoelhar-se diante dela e reverenciá-la, dizendo, por exemplo, toda manhã 60 ou 100 vezes Ave Maria, cuidar das confrarias, enfeitando seus altares, coroando e ornando suas imagens, organizando procissões que se carregue sua imagem, mandar esculpir imagens ou gravar seu nome para colocar, seja nas igrejas, nas casas, nas entradas de cidades, a ela se consagrar de um modo solene e especial. E além disso também a gente vai ter uma devoção que vai falar no tratado, uma prática devocional na verdade, que é o dia 25 de março, que a gente deve ir à Santa Missa. Então, assim, fazendo um panorama de tudo que eu li aqui das práticas exteriores. Basicamente, você vai recitar o Santo Terço ou o Santo Rosário, usar um escapulário.